Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra. Estimados irmãos e irmãs, começamos mais uma semana, a quarta semana da Páscoa do Senhor, e continuamos a meditar aquilo que o Evangelho nos oferece. Continuamos com o Evangelho de João, estamos no capítulo 10º do Evangelho, capítulo 10, versículos de 1 ao 10, que hoje nós meditamos. E assim buscamos nos inteirar de como deve ser a nossa missão nesta busca de aperfeiçoamento à pessoa de Jesus. Sempre precisamos estar fazendo esta revisão, esta autorrevisão, para ver se estamos mesmo seguindo aquele que nos chamou. Hoje o Evangelho nos ensina e nos lembra de que precisamos voltar sempre às nossas origens e ver se estamos entrando, sim, pela porta ou se estamos subindo por periferias, assumindo caminhos periféricos, que não aquele caminho que nos aponta a Jesus. Desta forma, nós podemos ver este Evangelho em dois momentos. O primeiro momento, Jesus vem dizer como devemos nos comportar diante das escolhas que fazemos, diante da missão que assumimos. E ele vai dizer que a forma mais plausível que somos chamados a assumir é aquela de entrar pela porta das ovelhas. Ele vai dizer: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aí ele vai dizer como deve se comportar o verdadeiro aquele que realmente sente o chamado divino. Quem entra pela porta é o pastor. Portanto, o caminho ideal a entrarmos e dizer que estamos sim vivendo o nosso batismo é quando nós entramos pela porta das ovelhas. Jesus fala neste evangelho por imagens, mas logo no segundo momento iremos ver Jesus ressignificando estas imagens. E aí ele vai dizer que aquele que escolhe entrar pela porta, ou seja, aquele que escolhe o caminho que ele apresenta, a este as ovelhas escutam a sua voz. A estes as ovelhas escutam a sua voz. As ovelhas também, ele sabe ou chama as ovelhas pelo seu nome e conduz as ovelhas para fora. Esse é a tríade de missão daquele que sente o chamado de Deus, ou seja, as ovelhas escutam a sua voz, ele conhece as ovelhas, por isso as chama pelo nome, e por conhecê-las pelo nome, ele as conduz para fora. Ou seja, tem autoridade sobre as ovelhas. Quando nós entramos por caminhos periféricos, que não a porta, então, desta forma, nós não assumimos a autoridade sobre as ovelhas que nos são confiadas. E termina essa primeira parte, Jesus dizendo que depois que nós fazemos estas ovelhas saírem, elas caminham à frente. Melhor, o pastor é aquele que segue à frente, e as ovelhas o seguem, porque o conhece sua voz, ele as chama pelo nome, e por isso agora elas seguem os seus passos. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o critério que Jesus nos aponta para exercer uma boa missionariedade. Ou seja, para a missão acontecer, precisamos ser esse pastor
onde as ovelhas têm intimidade conosco, a tal ponto de conhecer a nossa voz. E nós as conhecemos por inteiro e temos autoridade sobre elas, pois chamamos pelo seu nome, o nome de cada uma. E por esse motivo nós podemos conduzi-las pelo caminho. A última parte do texto mostra quando os discípulos parece que não entenderam bem o que Jesus estava a dizer nesta parábola. Então Jesus vem explicá-la e diz então que eu sou a porta das ovelhas, ou seja, aquela porta que ele se dirigia na primeira parte era ele mesmo. Ele é que é a porta, e é por esta porta que somos chamados a acessar o redil. E aí Jesus vai dizer: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Sim, aqueles que se vestiram de roupa de mercenário não acolheram a atenção das ovelhas. Jesus, mais uma vez, ele reafirma: eu sou a porta. E esta porta, quem por ela entra, alcance, terá como presente a própria salvação. Pois entrará e sairá, e ali encontrará o que busca, ou seja, a força para a vida, a libertação, que aqui ele chama de pastagem. E termina dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Mais uma vez, Jesus reafirma para que veio. Ele veio para ser um protagonista da vida. Ele veio para protagonizar esta vida que estava ameaçada, que estava sendo morta. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, seguir Jesus é andar de braços dados com a vida. Seguir Jesus é ser um defensor verdadeiro desta vida por excelência. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana repleta de sua companhia, repleta da sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu